Graça e paz, irmãos. Eu estou com a minha Bíblia aberta em capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus. No capítulo 6, Jesus está orientando os seus discípulos, aqueles que creem nele, aqueles que o seguem, de como viver, não é? Lembre-se que eles são judeus e eles observam o judaísmo e é uma série de dogmas e ensinamentos muito rígidos. E então Jesus vai adequar o hábito judaico com aquilo que ele está trazendo, não é? Sem ferir a lei nem a Torá. Então ele diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Ele não está dizendo para parar de dar esmola, ele está dizendo para não fazer publicamente, para ser desvistos por eles. É aquela coisa do cara, um dia está na televisão e o cara foi levar um cheque, ele levou uma placa no valor do cheque, era 1 milhão, ele mandou fazer uma placa de plástico, olha, 1 milhão. É de uma hipocrisia, né? Não tendes galardão junto ao vosso Pai que estás nos céus. Claro, ele já ganhou tudo aqui, não é? Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então, deixa eu estabelecer aqui uma base. Tudo que você fizer com relação a Deus, em praticar, adorar, servir, faça-o secretamente. Se você não o fizer desta maneira, você não terá recompensa. Quem está dizendo é Jesus. Então ouça. Se você vai jejuar, jejue sem ninguém saber. É por isso que eu não creio em jejum coletivo. Quando, vamos jejuar a igreja toda. Isso é farisaísmo, meu irmão. Para quê? Um olha para o outro, estamos em jejum, Hoje Deus vai falar mais porque nós estamos de jejum. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não falou que sem jejum. Mas vamos voltar aqui. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Olha que promessa interessante. Quando você... Entenda, aqui há um princípio eterno. Quando você... Irmãos, ouça, aqui não é dízimo, nem dar oferta de desafio, nem sacrifício, nada disso. Isso aqui é algo secreto que você voluntariamente faz e não é exatamente a igreja como organização religiosa, mas esmola se dá a pobres, não é? E ele diz aqui, se você o fizer, o Altíssimo te recompensará publicamente. A pergunta é, como será que Deus me recompensará publicamente se eu estender a mão a um necessitado? Ouça, ele vai me dar mais condições para que eu faça isso cada vez mais. Tudo que você semear é isso que você vai ceifar, disse Jesus. Não é? Muito bem. E quando orares, agora veja que interessante, aqui, irmãos, não fique tristes comigo não, eu não estou de briga com você, o meu alvo não é esse, é abençoar tua vida, ajudar você a não fazer coisas ou praticar coisas que não dão resultado. Mesmo que todo mundo diga que dê, não funciona. Ele diz assim, e quando orares, não sejas como os hipócritas. Então, não seja hipócrita. Pois se comprazem em orar em pé, ou de joelho, não é? Nas sinagogas, e as esquinas das ruas para serem visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Em outras palavras, ele está proibindo orar publicamente. Você tem ouvido alguém orar no rádio?
Você já ouviu eu orar aqui? Não. Eu não oro. Porque Jesus disse para não fazê-lo. Mas por que as pessoas então oram? Porque elas não obedecem a Jesus. Elas obedecem os seus ritos religiosos. Então ela levanta a mãozinha e fica balançando a mãozinha como se isso fosse alguma coisa especial. Não é nada. Isso é uma baboseira religiosa. Não é? A Bíblia diz para nós levantarmos mãos santas sem ira e nem contenda, louvando a Deus. Então, se for para louvar a Deus cantando, eu louvo a Deus, eu ergo minhas mãos, não é? E celebro a Deus. O judeu ora assim, ele balança o corpo. E eu já me peguei várias vezes na igreja e algumas vezes eu estou com sono, sabe? Então eu fico assim para não dormir. E alguém fala assim, virou judeu. Não, não, é que eu estou com sono mesmo, aleluia. Muito bem, então, o que você vai fazer na tua vida? Você vai observar a religião evangélica ou a religião católica, ou seja qual for, querido irmão, ou você vai ouvir o que Jesus tem a dizer e praticar? Aí você diria, não, mas olha, Deus colocou homens na nossa liderança, homens de Deus, para que por eles a gente aprenda. Eu concordo, mas os homens que nos têm liderado não têm nos ensinado muitas coisas boas, não. Então cabe a você e a mim ler na Bíblia para ver se o que eles estão ensinando confere. O que eu, Horácio, estou ensinando confere. Então aqui diz o seguinte, pois se comprazem em orar de pé na sinagoga, eles têm prazer de orar de pé. Em outras palavras, eles não têm prazer de orar no quarto, sem ninguém ver. Eles só têm prazer quando todo mundo está vendo. Irmãos, eu sou pentecostal. E tem hora que eu fico pensando se eu sou de fato, porque eu critico tanto, né, o meu grupo de irmãos. Você já viu como é curioso? O irmão está dando a palavra na igreja. E, de repente, uma irmã, aleluia, sem pé nem cabeça. Por que ela faz isso? Ela não sabe nem o que ela está fazendo. Por que ela faz? Porque alguém falou que alguém tem que gritar. Não é? Eu estava ouvindo um dia desse um pregador americano, ele veio para o Brasil, ele prega por aí, e ele dizia, vocês não parecem pentecostais, onde tem pentecostal tem barulho. Eu fiquei pensando assim, não é verdade. Não confunda o falar em línguas no dia de Pentecostes com uma liturgia constante. Não é verdade isso. Eu posso glorificar a Deus sem gritar. Eu não preciso glorificar a Deus para você ouvir. Na verdade, a Bíblia nos orienta a ser poucas nossas palavras diante do Senhor Deus. Eu gosto de louvar a Deus, eu falo em novas línguas. Eu gosto da presença de Deus, mas, sobretudo, eu gosto da verdade, do temor, do respeito, da reverência. Muito bem, então voltando aqui. Mas tu, quando orares, mas tu quem? Quem está lendo? Então, no meu caso, sou eu aqui no caso, e você que está me ouvindo, não é? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fechando a tua porta, olha que interessante, não é nem para orar com a porta aberta. Fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. Quer dizer, teu pai que você não vê, teu pai que você não percebe, ele está em secreto. E teu pai que vê em secreto, curioso, olha irmão, se eu dobrar meu joelho, ou se eu for sentar na minha cama, não é? E lá eu começar a orar, o texto diz que o nosso Senhor Deus, o nosso Pai Celestial, vê. Você crê? Se você crê no que eu estou dizendo, o que Jesus está dizendo, tua vida tem que mudar. Vejamos. E teu Pai, que está em secreto e que vê, te recompensará publicamente. Outra vez, olha que interessante isso. Quer dizer, ninguém vê você praticar a misericórdia, mas todo mundo vê o retorno dessa misericórdia praticada.
Ninguém vê você orar secretamente, mas todo mundo vê o retorno publicamente desta tua comunhão amorosa com Deus. Muito bem. Ele continua. E orando, não useis de vãs repetições. Irmão, ouça. Me explica aí campanha de oração, por favor. Seja honesto. 7 sextas-feiras, 6 não sei o quê. Isso é anticristo, isso é antiverdade, isso é mentira, isso é o diabo. Ô, seu crente, você está na doutrina do cão, do capeta. E se você, meu irmão, é um pastor e faz isso, se converta urgentemente. Te falo com amor em Cristo, pare de mentira, seu incrédulo. Você faz isso porque não crê que Deus cuida de você. Você faz isso porque você não crê que Deus vai pagar tuas dívidas. Você não consegue crer que Ele é socorro bem presente na angústia. Então você vai fazer estas coisas para ter sucesso, poder, dinheiro, tirar mais oferta, 10 cultos por dia. É o amor às almas. Ninguém ama mais as almas do que Jesus. E Ele não mandou fazer nada disso. Ele falou, não faça. Irmão, ouça, Jesus é que está dizendo, não faça isso. Não use de vãs repetições. Vamos ver. O que é uma vã repetição? Uma repetição que não surge efeito, é isso que ele está dizendo. Então, digamos o seguinte, eu chego diante do nosso Deus e falo, Senhor Deus, eu estou mal, estou abatido, estou cansado, eu estou triste, eu estou amargurado, estou ansioso, estou com medo. Ó Deus, o ambiente está ruim, e eu oro, coloco tudo isso aos teus pés e lhe peço, me dirija. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor ouviu minha oração. Fim de papo, irmão. E no dia seguinte, o que você vai dizer? Nada. Você é incrédulo? Você não crê que Ele que te vê em secreto te recompensará publicamente? É porque você não é crente. Você é religioso. Você pratica um dogma religioso. Crente não faz isso. Crente crê. Crente é espaçoso, é folgado, tira onda. Crente vive livre, ele não vive em tormento. Vamos voltar aqui. Eu só estou dizendo algumas coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eles vão falar demais e não serão ouvidos. Olha que interessante isso. Você vai orar 2 horas e não vai valer nada. E talvez o outro irmão ore 2 minutos e é ouvido. Por quê? Porque ele ora os 2 minutos crendo na verdade. E você ora 2 horas para se sentir justificado, para dizer que você pagou preço, para dizer que você está santão, para dizer que você está orado, jejuado e coisa desse tipo. Sai dessa religião, isso é mentira. Isso é mentira. E não é só isso. Qualquer prática religiosa que visa melhorar tua vida diante de Deus, que não seja a fé na Santa Bíblia, é vã, não vale nada. Está perdendo seu tempo. Muito bem. Não vos assemelheis, pois, a eles. Quer dizer, não façam isso, não pratiquem isso. Então, quando eu digo isso, aí pode um irmão falar assim, quem é esse pregador que está falando dessas bobagens contra a minha igreja, que ora, que tem campanha? Esse pregador se chama Jesus Cristo. Eu só estou lendo o capítulo 6 de Mateus. Eu não estou expondo aqui meu pensamento. Eu estou contemporizando o que Jesus está falando. Muito bem. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe o pedirdes. Portanto, agora veja que interessante. Vós orareis assim. Então, meus pais foram de uma
denominação evangélica que eles, no final do culto, eles acabavam assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e tal. Não, era assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás no céu. Todo o culto era assim. Isso é uma reza. É uma reza, não quer dizer nada. Não é? O Senhor é meu pastor, eu podia dizer assim, o Senhor é meu consolador. Há muitos versículos, eu não vou ficar preso à confissão de um versículo ou de dois. E eles oravam o Pai Nosso. Bem, ouça, irmãos, capítulo 6 é um capítulo de ensino, de prática diária, não um capítulo de novos rituais religiosos. Não é isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo o seguinte: já que você ora repetindo coisas, não é? Porque as pessoas têm a ideia. Eu estava com uma pessoa, eu vi ela estava rezando, orando, enfim, e ela dizia: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Eu fiquei pensando, será que ele não leu o capítulo 6 de Mateus? O que você acha? Deus tem ou não tem misericórdia? Se eu não pedir a ele, ele tem misericórdia ou não tem? Ele tem misericórdia. Eu estava orando há umas 3 semanas atrás, e era uma reunião pequena de oração, e eu, cansado, cheguei um pouco atrasado, o trânsito, e quando me coloquei para orar, eu comecei a orar assim, veja que interessante. Senhor Altíssimo de Israel, Tu que és o Criador dos céus e da terra, eu declaro a minha absoluta necessidade. Eu sou 100% necessitado da Tua graça. Eu sou 100% necessitado da Tua misericórdia. Orando assim, o que você acha? É uma oração razoável, não é? Estou confessando, aleluia. Querido irmão, o Senhor Deus me atropelou e me perguntou o seguinte: você é o quê? Você é 100% necessitado da minha graça? Irmão, quando Deus faz isso, Ele não faz para te envergonhar, mas para te ensinar. Ao mesmo tempo que a pergunta veio ao meu coração, também veio a resposta. Como você pode ser 100% necessitado da minha graça, se toda a minha graça eu te dei? Se toda a minha misericórdia já foi doada a você? Na hora eu parei, cheguei a tremer assim um pouco e pensei, verdade, Senhor, eu não deveria orar assim. Então, o que deveria ser melhor para se dizer? E veio ao meu coração: louve-o pela graça, louve-o pela misericórdia. Então eu comecei a louvar. Senhor, eu quero te louvar por toda a tua graça demonstrada no Calvário. Eu quero te louvar, Senhor Deus, por tua misericórdia demonstrada em Cristo Jesus. Elas estão disponíveis como caudais sobre toda a humanidade. E de repente eu comecei a sentir uma grande alegria, não porque alguém tinha sido curado, nada disso, porque eu falei, meu Deus, como isso é lindo, isso é simples e tão profundo. Muito obrigado, Senhor, por esta noite de oração, que eu tinha começado a orar, não tinha 1 minuto. Você entende? Irmão, ouça, o que eu vou falar é coisa de fariseu, de hipócrita, mas eu vou falar. Eu fui um cara que orou e jejuou muito. Eu, pentecostal, diziam que se eu orasse e jejuasse muito, eu teria poder. Balela. A Bíblia diz que todo poder pertence a Jesus, irmão, ninguém tem poder. Bem, e eu então comecei a orar e jejuar. Eu jejuava toda semana. Eram jejuns prolongados, quando ninguém falava muito disso, não. Jejum de 3 dias, 5 dias, de um dia era comum, e eu fazia isso algumas vezes na semana. Jejuns prolongados, uma vez por mês, a cada 2 meses eu fazia um jejum de 3 dias, 5 dias. E Deus sabe que é verdade, eu cheguei a fazer 2 jejuns de 50 dias direto. Eu só tomava um prato de sopa na boca da noite, só isso.
e não comia mais nada. Um pratinho mínimo só para não colar o estômago. E fiquei 50 dias, eu e mais dois irmãos que fizemos juntos. No final ficou só eu e um irmão. E foi decepcionante, foi frustrante, porque depois de 50 dias de jejum e oração, eu esperava que alguma coisa tinha que acontecer, não é possível. Clama a mim, revelar-te-ei, anunciar-te-ei. Falei, deve acontecer alguma coisa. Não aconteceu, foi nada. Eu fiquei muito magoado. E depois dessa experiência eu relaxei. No meu coração eu falei, eu não oro mais, eu não jejuo mais. O tempo passou, eu estava na lata, eu não orava. Verdade, irmão? E eu não queria saber de nada. Crente em Cristo e tal, mas não me diga de ficar com esse papo de jejum e oração, porque eu fiz tudo e me enganaram, alguma coisa está errada. Irmãos, um certo dia, a graça de Deus veio sobre minha vida de uma tal maneira, foi algo tão absolutamente glorioso, que eu falei para Deus, Deus, eu não entendo o Senhor. Quando eu estava orando e jejuando, o Senhor não fez nada, não deu um sinalzinho verde para mim. Agora que eu estou todo relaxado, todo desse jeito, não é em pecado não, irmão, sem muita preocupação com nada, o Senhor derrama essa graça abundante. E o Altíssimo falou para mim assim, é porque agora é do meu jeito, não é do seu. E foi quando eu entendi que é a graça de Deus que me sustenta. Foi então que eu parei de jejuar. Eu parei de jejuar e eu parei de fazer aquelas orações sem fim. O irmão falou assim, não, você tem que orar 10 horas por dia em línguas. Nem Jesus fazia isso, irmão. Nem Jesus fazia isso. Você vai dizer que ele orava a noite inteira no Getsemane, não é? Ele mandou orar sem cessar, mas ele mesmo não fazia isso. Então procure pensar o que é orar sem cessar, porque não é o que nós pensamos que é. Orar sem cessar é estar em comunhão plena o tempo todo. Vamos voltar aqui. Então ele começa a ensinar o Pai Nosso. O Pai Nosso, irmão, não é para você repetir. É uma estrutura de oração, não é? Então ouça, irmãos. Só para não ficar muito longo, lá no Pai Nosso diz assim, lá na frente, eu não vou citar tudo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Uma oração antipentecostal, uma oração antitriunfalismo, uma oração anti-doutrina da prosperidade. Por quê? Ora, se eu peço o pão nosso de cada dia nos dai hoje, amanhã eu vou ter que pedir também, porque eu vou precisar comer pão, irmão. E depois da manhã também. Enquanto que a prosperidade diz que você terá para tudo e para sempre e tal. Mas Jesus falou ao contrário. Por que será que ele mandou nós orarmos todos os dias pedindo pão diário? Porque ele quer ver você todo dia falando com ele. Ele quer ter comunhão com a gente. Então eu vou lá, Jesus, me dê o pão hoje. Eu ouvi um cara falar que o pão é ele. Não é não, irmão. Pão é pão. Entendeu? Que não tem nada de alegoria. Pão é pão. O pão nosso de cada dia, né? O nosso pão, é farinha e no forno e aleluia. É pão, é pizza, é macarrão, não é não? É lasanha, é pão, é massa. É feijão, arroz. Nos dê hoje. Então amanhã você vai lá, Pai, o pão de hoje. Então, irmãos, ouçam. O Pai Nosso foi a oração que Jesus ensinou. Mas existem alguns irmãos que escreveram alguns livros, não é? Como orar bem, não é? Não existe isso, irmão. Orar bem é Pai Nosso. O resto é bobagem. São pessoas que ouvem outras que falam coisas e ficam seduzidas pelo encantamento religioso. Você sabia que tem o dom do encantamento? Tem uns pregadores que eles têm o dom de encantamento. Paulo fala aos Gálatas, quem vos enfeitiçou, quem vos encantou? São pregadores que fizeram aquilo. Eles têm o dom para fazer isso. Mas é um dom diabólico, é um dom satânico. E convence a muitos. Não é? Então, quando você pensar nas coisas de Deus, então alguém fala assim, você não pode orar confessando derrota. Irmão, ouça, o Ezequias pegou a carta e falou, Senhor Deus, presta atenção, olha,
O cara falou que vai matar, vai arrebentar, vai passar o trator por cima, vai concretar, enfim. O que ele estava dizendo? Eles diziam assim, não, eu rejeito isso, ó Deus, e eu declaro que isso não vai acontecer, e eu declaro, você não declara nada, menino. Não declara nada. Desde que começamos a declarar essas bobagens, o Brasil vem afundando, o mundo vem afundando. Não existe uma igreja que salga mais nada, porque entramos num monte de vento de doutrina diabólica, mas aparecem os caras, os bispos e tanta gente aí, famosa, rica, e eles são sedutores, eles têm o dom do encantamento. Irmão, deixa eu encerrar dizendo a você o seguinte, a oração é tua comunhão. O crente pode chorar de tristeza? Claro. A Bíblia diz que a tristeza segundo Deus gera arrependimento. Há uma tristeza segundo Deus. A Bíblia diz, orai com os que estão tristes, não é? Alegrai com os que se alegram. Eu já ouvi, não, quem está triste saia de perto dele, é um derrotado. Eu vi um pregador dizer, você é crente derrotado. Não existe crente derrotado. Nós somos mais que vencedores. Queridos irmãos, vamos voltar ao Evangelho. Urgentemente, vamos voltar ao Evangelho. Esse Evangelho lindo, simples, que nos abençoa e nos põe de pé. E respeitar os irmãos. E quando eu digo respeitar, é deixar de usar as artimanhas para fincar as garras na alma deles. Não é? Sugar toda a energia que eles têm, não é? Como verdadeiros vampiros espirituais, para se estabelecer como pessoas importantes. Irmãos, me perdoe, eu vou fazer uma confissão. Eu ando enojado de ver o que os meus companheiros do Evangelho estão fazendo. Estou enojado, tem hora que fico muito triste. Mas isso tem que se cumprir, amém? Isso tem que acontecer antes que Jesus arrebate a igreja. Então, querido irmão, em nome de Jesus, pare com esse negócio de mostrar para as pessoas, pare de querer orar em público, pare de jejuar para todo mundo saber, pare de dar esmola para todo mundo saber. Quando você orar, não vá no monte, pelo amor de Deus. Vamos subir ao monte, fazer o que no monte? A mulher samaritana perguntou, onde é que se adora a Deus? Aqui no Monte Gerezinho ou no Monte Moriá? Ele falou, em canto nenhum. Adora-se a Deus em espírito e verdade, na tua casa, lá no teu quarto. Mas ninguém quer, você quer aparecer, não é não? Você é o santarrão, você é o ungidaço, você é o profetão, então você quer andar no caminho do cão, no caminho do diabo, que vai fazer você praticar essas coisas que Jesus falou para não fazer. Você decide a tua vida. O que você vai fazer? Obedecer Jesus ou praticar o evangelho desta geração? Eu te conselho com amor em Cristo. Pratique o evangelho. Deus abençoe você. Amém, irmãos? Paz de Jesus.